Capítulo 4, a partir do versículo 13, apóstolo Tiago diz às Escrituras o seguinte: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio e teremos lucros, e vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa? E em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulhem de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Quero pensar com vocês a respeito sobre os nossos planos e os planos de Deus. Os nossos planos e os planos de Deus. É bem certo que a Bíblia nos manda fazer planos. Isso a gente não discute. E a Bíblia nos ordena que faça planos. E Provérbios nos fala a respeito disso. Mas a resposta certa vem do Senhor. Nós sabemos a respeito disso. Mas quando nós pensamos a respeito de planejamento, deixa eu fazer algumas perguntas básicas para nós pensarmos aqui. Erga a mão, tá? Não precisa falar nada, só erga a mão. Perguntas bem rápidas. Quantos de vocês já compraram as suas próprias casas? Só erga a mão, se você mora em casa própria ou não. Ok, maravilhas. Quantos de vocês trabalham, têm os seus próprios trabalhos? Ok. Quantos de vocês já tiraram suas férias este ano? Aleluia, acabei de voltar. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Quem já comprou seu próprio carro? Eu não estou perguntando o modelo, gente, só perguntei se você tem seu carro. Ok. Quantos de vocês já fizeram uma faculdade? Ok. Daqui eu não quero constranger. Quantos de vocês já casaram, tiveram filhos? Quantos de vocês já pensaram na aposentadoria? Bom, eu não estou perguntando se você está com pressa de aposentar. Você já pensou como vai ser a sua aposentadoria? Sabia que o alto índice de mortalidade entre os idosos é o fato deles aposentarem e por terem tido uma vida extremamente agitada em 2 anos de vida ociosa, eles vêm a óbito? Porque eles não planejaram como será a aposentadoria? Por isso estou perguntando, quantos de vocês já pensaram e planejaram a aposentadoria? Os jovens, vocês nunca vão saber o que é isso, né? Jogue. Quem nasceu aqui depois do ano 2000? Quem já viu uma jogue? Não, vocês não vão saber o que é uma jogue. Quem nasceu antes do ano 2000 vai saber o que é isso. Mas quem já viu uma scooter? Gente, estão de brincadeira comigo, né? Uma bis. Tá. Quem de vocês já adquiriram uma? Tirou a CNH? Não. Não pense, não quero que você diga nada, só pense com você. Dentro do seu planejamento, você leva em consideração aquilo que Deus diz sobre as circunstâncias? Você coloca e leva em consideração aquilo que as Escrituras dizem? Ou não? Como todo jovem sonhador, né? Eu assisti um programa certa vez e eu me encantei por aquele programa. Domingo à noite, cheguei do culto, liguei a televisão, passei alguns canais de TV e me deparei com um certo programa de TV chamado Daniel Goodley. Não sei nem se passa ainda esse programa ou não. Era um empresário falando a respeito, falando sobre metas e planejamentos, e investimentos e futuro e tudo mais. Ele trabalha com a área de motivação. Hoje em dia tem um tal de coaching aí. Isso não é coisa nova, gente.
Você passa maquiagem nova e a coisa vai para frente. E lá, falando a respeito, eu comecei, lá nos meus 18 anos, comecei a pensar, bom, daqui a 5 anos, até os meus 25 anos, eu quero estar com a minha faculdade pronta. Quero ter terminado minha faculdade. Então, seminário. Até chegar meus 30 anos, eu quero fazer o meu mestrado e quero estar casado. A gente é sonhador, né, gente? Sonhar não custa nada. Como a Bíblia fala, você planeja, a resposta certa vem do Senhor. Chegar aí com meus 30 anos, na metade do seminário, solteiro, namorando, mas solteiro. A gente faz planos. Porque uma das coisas que nós fazemos na vida são planos. E nós achamos, porque nós planejamos, e muitas das vezes fazemos uma oração, entregamos aquilo a Deus, então está abençoado, está sacramentado, e que Deus abençoou, e por estar abençoado, sacramentado, aquilo vai acontecer. Só uma perguntinha. Você perguntou qual que é a vontade de Deus para aquilo? E se Deus simplesmente falar para você assim, não, você não vai ser desse jeito. Porque muitas das vezes nós fazemos planos e alguns deles não são assim tão legais. Quando saiu o DVD, se você nasceu depois dos anos 2000, você teve DVD na sua casa porque o seu pai ou sua mãe guardou o DVD. Porque quando saiu o DVD, e quando eu fui comprar o meu DVD, ainda tinha videocassete na loja para vender. Então, dificilmente você viu um videocassete, ou possivelmente o videocassete que você viu foi na casa dos seus avós. Tá? E eu paguei naquele trem, usando uma expressão de mineiro, quase 3 vezes o valor dele. Eu me lembro até hoje, ele custava R$350. Eu paguei quase R$900. Tem uma lojinha chamada Casas Bahias, né? Atire a primeira pedra quem nunca comprou nada no carnezinho da Casas Bahia aqui. Atire a primeira pedra, vai lá. Ninguém atirou. Então esse pecado não é só meu, então todo mundo. Todo mundo está nessa. Ter uma TV tela plana, TV de 29 polegadas. Quando você chegava e via uma TV de 29 polegadas, tela plana na casa de alguém. Os mais antigos estão se identificando, né? Você sabe que você tem uma TV tela plana, os mais jovens não assistir aquele filme, a TV então de 32 polegadas, e você assistiu aquele DVD e você correu o final de semana na sexta-feira para pegar vídeo na sexta-feira, porque daí você alocava 3, ganhava 1 para entregar só na segunda. Olha que programão de final de semana. Nós fazemos planos e nós compramos coisas. Juventude, nós sonhamos, né? Paguei caro em outro negocinho também chamado Discman. Uau! Outro negócio caro, nem sei que fim que deu aquilo. Os queridos, Tiago está para o Novo Testamento, assim como Provérbios está para o Antigo. E ele tem o propósito de nos trazer instruções de sabedoria. E não somente isso, mesmo olhando para o Novo Testamento, Tiago ele tem paralelo, ele ecoa ensinos do Sermão do Monte. E o versículo 13 e o versículo 14 desse texto está falando especificamente sobre o viver hoje. Como que eu vivo hoje? Por isso que o versículo 13 e 14, quando ele vai tratar, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos 1 ano e faremos os negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, e o que é a vida de vocês, e não se passam de neblina, que aparece em um instante e se dissipa. Isso ecoa o ensino do Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo
6, verso 34, quando Jesus disse: portanto não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Nós fazemos planos, nós planejamos e compramos. Por que eu estou falando de compra? Por que eu estou falando de bens? Por que eu falei de Discman, falei de jogue, né? Eu vou denunciar minha idade, acabei de fazer aniversário no mês de outubro, com 37 anos. Eu com meus 12, 13 anos, sonhava pegar meus 18 anos para ter a jogue. Hoje em dia os jovens nem sequer se preocupam em ter a CNH, porque existe um negócio chamado Uber. E o DVD? Depois do DVD vem um tal de... oh meu Deus, esqueci o nome daquele trem lá. Que é de mídia. Não. Meu filho, se nasceu depois dos anos 2000, né? Se nasceu depois dos anos 2000. Blu-ray. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque nós vemos um tal de negócio chamado de Black Friday. E muitos estão naquela expectativa: o que eu vou comprar esse final de ano? Deixa eu te perguntar, nesses seus planos, do que você está querendo fazer nesse final de ano, você colocou Deus? Nessas suas compras, em coisas corriqueiras do dia a dia, você inclui Deus? Porque nós temos o hábito de orar e pedir ao Senhor por quando nós ficamos doentes, quando nós projetamos algumas coisas, oramos uma vez e pai bola, tocamos a vida. Mas será que nós oramos, por exemplo, quando nós vamos trocar de carro? Será que nós avaliamos bem a situação? Será que é o momento de trocar de carro? Ou quando nós olhamos e vemos que a gasolina está cara, pegar um carro 2.0 para um carro 1.0, aí que nós paramos para pensar. Será que nós avaliamos todas as circunstâncias? Ou nós vamos no impulso, fazemos as coisas, aproveitamos a tal promoção, porque na hora de vender, eles querem fazer qualquer negócio, o comércio. A conta é sua. Aproveite. Você ainda não recebeu o 13º. Alguém que já recebeu o 13º? Mas você já tem plano para eles? Ou não tem? Você acha que a Black Friday é à toa? Exatamente nesse contexto de fim de ano? E olha como as circunstâncias mudam quando nós fazemos planos e nós temos a ideia de adquirir coisas. O texto fala de comércio. Pastor, qual a ligação que o senhor está querendo trabalhar? O texto está falando de comércios. Nós devemos fazer planejamentos? Sim. Paulo fala de planejamentos. Eu ia falar de um contexto usando o apóstolo Paulo como referência, mas preferi usar o texto de Tiago, porque Tiago está usando aqueles que fazem comércio, porque eles estão fazendo planejamento de comércio, e a lei do comércio ela é avassaladora. Então, se você não entrar no jogo do comércio, você não vende, o mercado não perdoa, tá? E aí entra esse negócio, porque o mercado, se você não entrar na jogada, você vai levar prejuízo. E nessa gana, nessa ânsia de querer ganhar, muito de nós abrimos a mão de muitos dos valores cristãos. Tiago está chamando a atenção. É por isso que parece que o versículo 17 não encaixa com esse texto. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Quer ver um exemplo simples disso, do que eu estou querendo dizer? Quando você sabe que alguém está com uma casa de 300 mil reais para vender, só que a esposa não é barato, gente, tá? Mulheres, fiquem calmas, não é barato. A casa é de 300 mil reais.
mas essa pessoa tem que fazer uma cirurgia de emergência. E ela, para poder vender, já pediu 250 mil, assim, ó, porque ela está precisando de dinheiro. E você tem condições de pagar 250 mil, mas você tira proveito da situação e chega, olha, eu tenho só 220. Isso é tirar proveito da situação do outro. Ah, mas eu não estou sendo desonesto. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Porque nós não somos guiados pelos mesmos valores que a sociedade secular sem Deus, que ela faz o seu plano de mercado sem Deus, vive. Não é dessa forma. Se Deus quiser, nós faremos os nossos planos, sim, colocaremos diante do Senhor, sim, e se o Senhor nos abençoar, sim, seguiremos adiante. Tiago está trazendo um pouco a respeito disso. As pessoas faziam planos como se Deus não existisse. Em vez disso, nós devemos fazer planos com um espírito de oração. Precisamos estar alertas para a possibilidade de que Deus altere os nossos planos. E talvez nós estamos insistindo com algumas coisas que nós não deveríamos insistir. E devemos tomar muito cuidado com isso, porque nessa ânsia, para não dizer nessa ganância, de querermos conquistar coisas rápidos demais e abrirmos mão de valores cristãos. Um certo tempo passado aí, tinha um tal de, já ouviu falar em pirâmide? Onde que eu participava, entrava com um certo valor em dinheiro, né? E aí eu ganhava um certo lucro, eu trazia mais alguém, eu ganhava um porcentagem em cima dessa pessoa, essa pessoa trazia outro alguém, eu ganhava porcentagem também dela e assim. Só que não existe pirâmide de ponta cabeça. Eu usar o nome de uma empresa, mas isso pode trazer algumas complicações. Aí de tanto gente levar calote, o pessoal entendeu, não existe pirâmide, porque não existe pirâmide de ponta cabeça. Aí surgiu um negócio de pedras preciosas, né, que é o mesmo sistema. Entenda uma coisa, eu vou falar da realidade do Brasil. Só existe uma maneira de ganhar dinheiro do Brasil de maneira honesta: é trabalhando muito e poupando. É trabalhando muito e poupando. Hoje eu já ouvi há cerca de 2 anos atrás, e essas férias eu ouvi novamente com mais insistência, um tal de criptomoeda. E sei de gente que fez empréstimo de 100 mil reais a 150 mil reais no banco e catou esse dinheiro físico e transformou em dinheiro virtual. Se você não sabe o que é criptomoeda, é um dinheiro virtual. E tem gente que diz que está ganhando dinheiro. Tem um ditado popular que diz que esmola demais, o santo desconfia. Fica esperto. Toma cuidado com as Black Fridays. Toma cuidado quando se fazer os seus planejamentos. Não estar disfarçado de ânsia de conquista, de grandes projetos, grandes sonhos. Não estar embutido, bem ali escondido, um negócio chamado ganância. Cuidado com isso. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E nós devemos viver as nossas vidas sempre olhando para eles, porque senão nós perderemos de vista os nossos valores como cristãos. Jesus conta uma certa parábola no Evangelho de Lucas, e ele conta de um homem que teve uma grande colheita em abundância. E perceba, a Bíblia não é contra você ganhar dinheiro. Você não vai ver na Bíblia, a Bíblia dizendo que é contra você ganhar dinheiro. A Bíblia é contra a avareza, a Bíblia é contra a ganância, mas não contra você administrar bem os seus recursos. Tanto é que uma das perguntas que eu fiz no começo, na introdução, foi: você já planejou sua aposentadoria?
Jesus, contando a parábola de um grande homem que então colhe em abundância, ele se deixa regalar, dizendo assim: agora está tudo bem, vou construir outros celeiros e vou ver muito bem. O texto diz: louco, hoje pedirão a sua alma. Porque muitas das vezes nós planejamos uma boa vida aqui. Interessante isso. Nós montamos os nossos planos aqui. Montamos as nossas grandes conquistas aqui. E esquecemos, como diz o texto bíblico, que a nossa vida é como um vapor, como névoa. E Tiago está nos alertando a respeito disso. Não é errado nós fazermos planos, não é errado nós conquistarmos riquezas, mas nós não podemos esquecer de que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Porque elas são como névoa, se dissipam. A palavra de Deus, ela sempre nos traz alertas. Por que ela nos traz alertas? Porque às vezes nós temos tempo de arrependimento, às vezes não. E o exemplo mais próximo que nós podemos ter disso foi da cantora Maria Mendonça. Eu não vou julgar se ela era salva ou não era salva, porque estava afastada da igreja. Levantaram um monte de cogitações a respeito da cantora. Não vou. Eu só estou dando um exemplo de alguém que conquistou tantas coisas. Se está certo ou errado, foi trabalho honesto? Foi. Mérito dela. Mérito dela. Ganhou honestamente? Ganhou. Mérito dela. Ponto final. Que passar disso se chama inveja. Trabalhe, poupe, economize, aprenda a administrar os seus recursos, e você vai chegar no mesmo lugar. Mas não queira usar desculpa para a má administração dos recursos. Houve tempo para pensar em Deus, talvez para pedir perdão. Não estou falando que ela estava brigada com ninguém. Eu estou dando exemplo de alguém que teve um acidente e que a vida foi tomada assim, ó. Foi. Houve tempo de fazer uma última ligação? Houve tempo de dizer: eu te amo? Houve tempo para um último abraço? Poderíamos continuar e falar sobre esquemas de riquezas, uns bons, outros ruins, questões de ganhar dinheiro ou não, mas nós precisamos avaliar as coisas e aprender a planejar e a incluir Deus nos nossos planos de fato. Não está errado se você tem sua casa própria. Não tem nada de errado com isso. Não quero que você se sinta culpado de forma nenhuma. Se nós lêssemos uma carta de algumas pessoas, alguns cristãos antigos, cerca de 150 anos atrás, nós veríamos uma expressão latina, após no final da carta, DV, que significa Deum volante, Deus no volante, ou se Deus quiser, ou Deus no controle. Deus no controle, se Deus quiser. Não podemos viver sem aprender, sem olhar, e olhar para a providência de Deus para as nossas vidas. Eu não quero que você se sinta culpado, eu quero levar você a refletir. Não acredite em fórmula mágica. Eu quero alertar, já é o 2º ou 3º ano, tome cuidado com promoções. Tome cuidado com as Black Fridays. Tome cuidado com a forma como você usa o cartão de crédito. Isso é um alerta para mim. Ainda tenho aprendido muito com questões financeiras, sim. Eu nunca fui ensinado a questão de como administrar bem os recursos. E tem sido uma luta pensar a respeito disso. Digo isso porque vi inúmeras vezes, tristemente,
Pessoas com 65, 70 anos, aposentados. Eu não sei como que era a vida deles. Empurrando carrinhos de materiais recicláveis. Eu não sei como era a vida deles. Se fizeram um bom uso, se foram ensinados ou não a administrar os próprios recursos. Se você tem menos de 30 anos, menos de 35, pense na sua aposentadoria. Principalmente na aposentadoria privada. Se você tem mais de 35 anos, antes dos 50, e você nunca pensou a respeito disso, você já está na marca do pênalti, com um sinal vermelho na cara. Você precisa sentar urgentemente e pensar a respeito disso. Precisa pensar a respeito disso. Se você já passou dos 50 anos, e você está contando com a ajuda do governo, pense seriamente a respeito disso. Aproveite o pouco de saúde que talvez você tenha. Porque se você precisar de uma cirurgia, o governo pode te dar. Mas quanto tempo vai levar? Eu não quero ser pessimista. Eu quero colocar os seus pés no chão. E quero dizer para você, aprenda a planejar. Aprenda a planejar. Devemos viver na dependência de Deus? Sim. Gloria Feister, uma colunista e poetisa nos Estados Unidos, falando a respeito de futuros e planos, ela diz o seguinte: a procrastinação é o meu pecado. Não me traz nada além de tristeza. Eu sei disso, eu vou parar com isso. Bom, na verdade, amanhã eu penso a respeito disso. Como bons brasileiros, ela reflete um pouco do sentimento que nós temos. A gente sempre deixa, amanhã eu vejo, depois eu vejo. Qual que é a data que você vai ver isso? Qual é a data que você vai ver isso? Tiago nos ensina planejamento. Tiago nos traz lições importantes de que a vida pode ser curta e que os nossos maiores planos de 5 anos, 10 anos, 15 anos não podem se tornar verdades. Um exemplo disso? Quantos jovens querem se tornar jogadores de futebol? E quantos desses, de fato, se tornam jogadores de futebol? Porque nós ficamos na esperança de quando nós chegarmos lá e formos jogadores de futebol, nós ganharemos muito dinheiro e eu sustento a minha família toda. Com isso eu não invisto nos meus estudos, com isso eu não invisto em profissão alguma. Tiago vai nos ensinar que a vida pode ser curta e que talvez os meus maiores planos não possam se tornar realidade. Tiago nos ensina a fazer planos para a nossa vida, mas principalmente buscar a vontade de Deus neles. Neles. Não se orgulhe porque você conquistou algumas coisas. Você não chegou até aqui sozinho. Alguém estendeu a mão para você. Alguém talvez ligou para você e perguntou: você está desempregado? Me dá um currículo teu. Fulano ficou sabendo de tal coisa. Alguém te indicou, alguém te deu suporte, alguém te deu apoio, alguém te deu uma palavra de incentivo, alguém estendeu a mão. Você não chegou aonde você está sozinho. Tenha um coração grato. Busque a vontade de Deus. Você vai aprender muita coisa com isso. Planeje, sim, debaixo da dependência de Deus. Inclua Deus em todos os seus planos. E esteja preparado, porque talvez muito desses planos não irá acontecer do jeito que você quer que aconteça. Principalmente para que o seu coração não se amargure. Porque houve coisas na minha vida que eu me revoltei, sim. Porque não aconteceram do jeito que eu queria. Da forma como eu queria. Da maneira como eu queria. E como eu não podia grudar a Deus pelo colarinho.
eu comecei a maltratar as pessoas que estavam à minha volta. Eu comecei a distribuir culpa para as pessoas que estavam à minha volta. E foi lendo as Escrituras, o dia que eu li Provérbios, fazer planos está em nós, mas a resposta certa vem de Deus. Faça planos. Não tem nada de errado com isso. Mas não ache que vai acontecer 100% do jeito que você quer que aconteça. Esteja preparados, porque um vento que seja pode mudar a direção do seu barco. Para você continuar firme na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos, ó Pai, nos achegar à Tua presença, Senhor. Quantos de nós já fizemos tantos planos, ó Deus? Quantos de nós já colocamos tantas metas, ó Pai? Sim, Senhor. Quantos de nós olhamos, principalmente chegando o final de ano, nós começamos a olhar os nossos salários, ó Pai. E o nosso coração vai ficando apreensivo, porque um ciclo vai se fechando, Senhor. Um ano vai terminando. Ó Deus, e nós começamos a criar novas metas, novos projetos. Nós começamos a olhar novas circunstâncias, a vislumbrar, ó Deus, novas possibilidades, ó Pai. E muitas das vezes começamos a fazer planos, ó Deus. Muitas vezes esquecemos de incluir o Senhor neles, ó Pai. O Senhor nos dá sabedoria para aprendermos a administrar os recursos que nos chegam às mãos. Principalmente quando, Senhor, os recursos são escassos. Principalmente, ó Deus, quando o supermercado está caro, o combustível está caro, quando tudo está caro, ó Pai. Quando nós olhamos o nosso salário, quando nós olhamos a despesa que nós temos, e nós temos que administrar esses recursos, ó Pai. O Senhor nos dá sabedoria, Deus, para nós não sermos levados pelos impulsos de promoções e coisas, e acharmos, ó Pai, que é fácil, principalmente de nós não sermos enganados, ó Deus, com propostas que nós ganharemos dinheiro fácil, Senhor, que nós ficaremos ricos fáceis, ó Pai. Nos dá um coração calmo e tranquilo, Senhor, para que quando nós começarmos a olhar o ano de 2021, daquilo que nós tínhamos como ideia, como planos, que talvez não aconteceu da forma como nós gostaríamos que acontecesse, o nosso coração possa se acalmar diante da circunstância. E que nós possamos, ó Deus, olhar para as próximas etapas, incluir o Senhor na nossa vida, e olharmos as nossas voltas, ó Pai, e percebemos, o Senhor está conosco. Ó Pai, nós percebemos, ó Deus, e valorizarmos, ó Pai, os nossos familiares, ó Pai. E não ficarmos tão cegos, muitas vezes tão preocupados com coisas, ó Deus. Porque coisas, elas vêm e elas vão. E elas vêm e ficam desatualizadas, e ficam defasadas, e viram objeto de lixo. Assim como tantos artigos dentro de nossas casas, ó Pai. Hoje algo que é tão desejado, talvez um telefone, talvez uma moto, talvez um computador novo, talvez tantos outros objetos comuns em nossos dia a dia. Talvez daqui a 2, 3 anos, ó Pai,
eles vão estar jogados em algum quarto, em algum canto dentro da nossa casa. Não deixe que o impulso compre e pague caro por esses preços, ó Deus, por esses objetos. Ó Pai, se eu tivesse tido um pouco mais de sabedoria para comprar aquele DVD, Senhor. Era jovem, era tomado pelo impulso. Senhor, o Senhor dê sabedoria a cada um de nós, a Te incluir em todos os planos, desde uma compra simples, às mais altas, ó Deus, de como nós vamos usar os nossos recursos, ó Pai. E se não acontecer da nossa forma, do nosso jeito, nos dá um coração doce e humilde, Senhor, para entender que o Senhor continua no controle de todas as coisas, para não deixar que o nosso coração se amargue e nem se frustre com a vida, mas que nós possamos viver uma vida leve e uma vida suave, de alegria do Santo Espírito em nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aqueles que nos acompanham, nós agradecemos vocês que estão nos acompanhando. Lembrando das nossas atividades: terça-feira, nossa reunião de oração. Às quarta-feira nós estamos retornando com o nosso discipulado. Quinta-feira nós não tivemos nessas últimas 2 ou 3 semanas, nas 3 semanas, devido que eu estava no período de férias, num período de descanso, mas nós estamos retornando também com o momento da palavra na quinta-feira à noite. A única atividade que nós estamos tendo virtualmente, sem ser presencialmente, está sendo o momento com a palavra na quinta-feira, às 20 horas. Discipulado também na sexta-feira e escola dominical, domingo de manhã, às 9h30 da manhã, e culto matutino, domingo à noite, às 19 horas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.